Minha esposa me disse que o jantar de nosso aniversário seria uma surpresa, mas a surpresa que eu encontrei foi bem diferente do que eu imaginei. A surpresa foi outra pessoa à mesa, que ela me apresentou como seu novo parceiro. Eu olhei para ela, com uma expressão de total incredulidade, e respondi, de maneira irônica: Que charme! Depois disso, paguei pela minha refeição, me levantei e saí do restaurante. No dia seguinte, sem hesitar, fui ao escritório da minha advogada e entrei com o pedido de divórcio. Agora ela estava ligando desesperadamente, mas já havia bloqueado o número dela. Eu, 42 anos, ainda estava tentando processar o que havia acontecido. Era nosso 15º aniversário de casamento. Victoria, com 40 anos, me disse que havia planejado uma noite especial para nós. Eu estava genuinamente empolgado, pois sabia que ela tinha se esforçado para preparar algo que marcasse nossa data. Quando chegamos ao restaurante, que era relativamente sofisticado, daqueles que você escolhe para ocasiões importantes, eu estava realmente ansioso, esperando uma noite romântica. Ela estava radiante. Pedimos as bebidas e, depois de alguns minutos, ela virou para mim e disse: A surpresa não é apenas o restaurante, Nathan. Eu estava intrigado. Então, ela fez um gesto com a mão e apontou para a entrada do restaurante. Eu olhei para a porta e vi um homem entrando. Vamos chamá-lo de Austin. Ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, talvez um pouco mais velho, e carregava um sorriso arrogante. Ele se aproximou de nossa mesa e, para minha surpresa, Victoria se levantou, pegou a mão dele e o apresentou dizendo: Nathan, este é Austin, meu novo parceiro. Eu quase não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que ela acabara de dizer era surreal. Eu fiquei tão chocado que, na minha mente, parecia que o tempo tinha parado. Eu olhei para Austin, depois para Victoria, que me observava com uma expressão de expectativa, quase desafiadora. Ela estava esperando alguma reação minha, talvez uma explosão emocional, mas eu simplesmente não sabia o que fazer. Estava em total choque. Eu não sabia se deveria gritar, sair correndo, ou simplesmente continuar comendo como se nada estivesse acontecendo. Então, fiz uma pausa, tomei um gole d'água e finalmente disse: Charmoso. Austin sorriu de forma arrogante, e Victoria, um pouco surpresa, pareceu desapontada. Ela provavelmente esperava uma reação mais dramática, algo mais explosivo. Talvez ela quisesse que eu reagisse de forma histérica, como se fosse uma cena de filme. Mas eu não era mais esse homem. Não seria agora que eu perderia a cabeça. Então, pedi a conta do meu drink e da minha metade do aperitivo que havíamos pedido antes da chegada de Austin. Eu paguei a conta em dinheiro, coloquei o guardanapo sobre a mesa e me levantei. Olhei para eles e disse: Bom, espero que vocês dois aproveitem o resto da noite, que seja um bom começo para o relacionamento de vocês. E sem olhar para trás, saí do restaurante. No caminho de volta para casa, minha mente estava a 1000 por hora, mas ao mesmo tempo, algo em mim estava incrivelmente calmo. Era como se eu tivesse desligado uma chave e decidido seguir em frente sem mais nem menos. Na manhã seguinte, já estava no escritório da minha advogada, Miss Kelly. Pedi que ela protocolasse o pedido de divórcio imediatamente, sem perder tempo. A causa estava clara: diferenças irreconciliáveis, adultério. Não precisava de mais explicações, nem de brigas intermináveis. Fui direto ao ponto. No almoço, o pedido de divórcio estava protocolado. Foi rápido e direto. Meu telefone começou a tocar incessantemente 1 hora depois. Primeiro, foram mensagens e ligações de Victoria, depois mensagens de voz. Quando sua irmã, Janice, começou a me ligar também, eu já estava sem paciência. Bloqueei o número de Victoria primeiro, depois o de Janice. Não queria mais saber de nada que viesse delas. O que ela tinha para dizer? Ela já tinha me mostrado tudo o que eu precisava ver naquela noite. Nos dias seguintes, o telefone ficou silencioso, e isso me deu uma paz estranha. Fiquei em silêncio também. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu estava na casa do meu amigo Jesse. O silêncio era ao mesmo tempo ensurdecedor e tranquilo. Eu me sentia em paz, de certa forma. O choque ainda estava ali, sob a superfície, mas em grande parte, eu estava focado em seguir em frente. Fui para o próximo passo: dissolver esse relacionamento. A atualização veio na forma de um novo e-mail de Victoria. Depois de alguns dias em silêncio, ela percebeu que eu não estava mais atendendo suas ligações ou respondendo às suas mensagens, então ela resolveu aumentar a aposta. Começou a me mandar e-mails longos, com um tom de justificativa. Em suas mensagens, ela dizia que eu havia exagerado e sido imaturo por simplesmente sair do restaurante sem ao menos tentar conversar sobre o que estava acontecendo. Conversar sobre o quê? Pensei. Ela me trouxe um estranho para o nosso jantar de aniversário,
e esperava que eu fosse o quê? Aplaudir? Ela escreveu que Austin era uma pessoa importante em sua vida e que ela estava tentando ser honesta e direta comigo, introduzindo-nos de forma clara. A ideia de ser honesta parecia mais uma tentativa de justificar sua traição. Ela ainda teve a audácia de escrever: "Achei que você fosse maduro o suficiente para lidar com isso, Nathan. Poderíamos ter conversado sobre um arranjo moderno." Um arranjo moderno? Respondi em minha mente: "Não, obrigado. Não estou interessado." Mas não respondi. Simplesmente ignorei. Então Janice, a irmã dela, entrou na jogada. Ela me enviou um e-mail longo e cheio de moralismo, dizendo que Victoria estava passando por um momento difícil e sensível, e que eu não tinha compreendido suas necessidades. Ela também insinuou que eu era insensível e distante, o que teria levado Victoria a buscar conforto em outra pessoa. Foi uma tentativa clara de me culpar pela situação, de jogar a responsabilidade toda para cima de mim, como se eu fosse o responsável por sua traição. Janice até sugeriu que eu deveria pedir desculpas para Victoria, como se eu tivesse feito algo errado ao decidir me divorciar depois de ser publicamente humilhado. A atitude de ambas era incrivelmente arrogante. Elas realmente achavam que Victoria não tinha feito nada de errado, ou pelo menos que não tinha feito nada tão errado assim. Eu não poderia mais me dar ao luxo de ouvir ou me importar com o que elas tinham a dizer. É como se eles vivessem em uma realidade paralela, onde as normas sociais e o mínimo de decência não se aplicam a eles. Miss Kelly, minha advogada, conseguiu a confirmação oficial do processo contra Victoria. Ela também enviou uma notificação de cessar e desistir para Janice, por conta dos e-mails enviados para o meu trabalho. Pequenas vitórias, mas vitórias. Victoria, por sua vez, tentou aparecer na casa de Jesse. Ele atendeu a porta. Informou que eu não estava vendo ninguém e que toda a comunicação deveria ser feita através do meu advogado. Ela, aparentemente, fez uma cena lá na porta. Fala-se algo sobre eu ser cruel e estar me escondendo. Jesse, com toda a sua calma, respondeu apenas: "Ele não está se escondendo. Ele está seguindo em frente. Você deveria tentar também." E fechou a porta. Eu adoro o Jesse. Ontem à noite tive um momento de fraqueza. Fiquei olhando para o teto, me perguntando se havia sinais que eu não percebi. 15 anos, cara. 15 anos com uma pessoa. Você acha que conhece alguém e então vem isso. Mas o sentimento passou. Não é tristeza por ela, mas sim pelo tempo perdido, pelas memórias compartilhadas que agora parecem manchadas. Mas, acima de tudo, é uma sensação de resolução. Ela fez a escolha dela. Agora, ela vai arcar com as consequências. Eu só estou garantindo que essas consequências sejam justas. Até agora, não houve contato direto de Austin, o que me alivia. Eu sinto que ele é do tipo que vai deixar Victoria lutar suas batalhas até que isso o incomode diretamente. Vamos ver. Atualização 2. Olá, pessoal. OP aqui. As coisas estão se intensificando, como eu imaginei que aconteceriam. O choque inicial de Victoria e sua equipe de apoio, principalmente Janice, se transformou em uma raiva total e arrogante. Está quase sendo fascinante de observar, como um documentário sobre uma espécie particularmente desagradável. Miss Kelly enviou formalmente a proposta inicial de divisão do divórcio, coisas padrão para nossa jurisdição, já que não temos filhos e nossas finanças principais, como contas bancárias, sempre foram mantidas separadas, o que, olhando agora, foi uma bênção. A divisão dos bens deveria ser simples. Nosso principal bem é a casa que possuíamos. Eu propus que vendêssemos e dividíssemos o valor da venda. Ou, se ela quisesse ficar com a casa, poderia me comprar. Simples e justo. Mas, aparentemente, Victoria e Austin acharam isso uma injustiça absurda. O advogado dela, um verdadeiro tubarão, segundo o que Miss Kelly me disse, provavelmente bem caro. Fica a dúvida. Quem está pagando essa conta? Dica. Não é a renda de instrutora de yoga meio período de Victoria. O advogado dela mandou uma proposta de contra-oferta que mais parecia um conto de fadas. E adivinhem, Victoria quer a casa inteira. O motivo? O sofrimento emocional causado pela minha abrupta saída. Palavras dela, depois de tentar ser transparente sobre Austin. Ela também quer pensão alimentícia, uma quantia substancial de $3.000 por mês, pois ela sacrificou seu potencial de carreira pelo nosso casamento. Essa é uma novidade para mim, considerando que ela optou por trabalhar meio período e eu sempre a apoiei em suas diversas tentativas de carreira, que nunca deram certo. Além disso, ela agora tem um novo parceiro, que aparentemente será seu futuro. Austin finalmente apareceu, de certa forma. Ele estava com Victoria quando ela recebeu os papéis iniciais do divórcio no apartamento onde ela está morando agora com ele. Sim,
Eles se mudaram juntos rápido. Segundo o oficial de justiça que fez a entrega, Austin estava com um sorriso de superioridade, braço dado com Victoria, e mandou o oficial embora. Depois, Victoria, em um dos seus e-mails, encontrou outro endereço de e-mail meu. Essa persistência dela é algo. Ela mencionou que Austin acha a minha proposta insultante e que isso mostra o quanto eu não a valorizei. Agora, Austin é especialista no nosso casamento. Que charme, hein? Janice tem se mostrado uma verdadeira fera nas redes sociais. Publicações vagas sobre homens egoístas e como ela está apoiando minha irmã em um momento difícil com um narcisista. Ela não menciona nomes, mas está claro a quem ela se refere. Alguns conhecidos em comum chegaram a me procurar, confusos, querendo entender o que estava acontecendo. Eu resolvi ser direto. Victoria acabou com o nosso casamento de uma maneira surpreendente. Eu entrei com o pedido de divórcio. Toda a comunicação agora é feita por advogados. Eu não vou jogar os jogos dela. As coisas estão começando a ficar sujas. Victoria agora está alegando que eu era financeiramente controlador, e por isso ela deseja ficar com a casa e ainda receber a pensão. Ela está tentando afirmar que um valioso objeto de antiguidade herdado da minha avó, que estava na nossa casa, foi um presente para o casamento e, portanto, deveria ser considerado propriedade conjugal. O testamento da minha avó é bem claro a esse respeito e menciona explicitamente que a peça é minha e só minha. Miss Kelly simplesmente suspirou e disse: "Táticas padrão. Não se preocupe. Temos toda a documentação. A audácia é o que mais me impressiona. Ela traz outro homem para o nosso jantar de aniversário, praticamente destruindo o nosso casamento. E eu sou o vilão. Sou eu quem está causando o sofrimento dela. É uma loucura. Vou continuar firme na minha decisão, sem contato direto. Cada demanda, cada acusação vai direto para Miss Kelly. Ela está ganhando bem o que está cobrando, isso é certo. Eu estou calmo, mas há uma raiva silenciosa se acumulando. Não é aquela raiva explosiva, mas uma raiva paciente, metódica. Se ela quer uma briga, tudo bem, mas será uma briga baseada em fatos, não nas reinterpretações dramáticas da realidade dela. Um pequeno detalhe que Jesse soube por um amigo de um amigo é que Austin não é bem o grande empresário que ele tenta passar. Ele aparentemente tem um histórico de startups fracassadas e uma predileção por viver às custas dos outros. Isso pode ficar interessante. Atualização 3. Então, após as demandas ridículas de Victoria e as acusações de que eu sou um tirano financeiro, Miss Kelly agendou uma sessão de mediação. Victoria e Austin estavam presentes. Sim, ele apareceu como se fosse o dono do lugar, provavelmente usando um relógio novo que ele claramente não podia pagar. Janice, como apoio emocional de Victoria, risos, e o advogado deles estavam de um lado, enquanto eu e Miss Kelly ficamos do outro. Victoria começou reiterando suas demandas. A casa, a pensão, a peça de antiguidade. O advogado dela apresentou o caso dela, pintando-a como uma mulher injustiçada, emocionalmente devastada e financeiramente vulnerável. Janice entrou com endossos emocionais sobre a vitimização de Victoria, lançando olhares cortantes para mim. Austin estava lá, com aquele sorriso arrogante, acariciando a mão de Victoria como se estivesse confortando uma flor delicada. A performance toda era nauseante. Victoria até me acusou de esconder bens, tentando construir sobre a narrativa de controle financeiro que ela estava tentando montar. Ela afirmou que eu tinha um fundo secreto, usado para despesas pessoais luxuosas, enquanto ela lutava financeiramente. Era uma mentira descarada, criada para me descreditar e justificar suas demandas. Então, chegou a vez de Miss Kelly, e foi maravilhoso. Calmamente, e com total precisão, ela desmontou toda a fantasia que eles estavam tentando criar. Primeiro, sobre o sofrimento emocional. Miss Kelly apresentou uma declaração juramentada do garçom do restaurante do nosso jantar de aniversário, que corroborou minha versão dos fatos, confirmando que Victoria apresentou Austin como seu novo parceiro. Miss Kelly então começou a expor o cronograma do caso extraconjugal. Nathan contratou um investigador particular logo após o jantar de aniversário, explicou. Embora as descobertas iniciais tenham sido rápidas, a investigação completa que foi apresentada hoje mostra um padrão de comportamento. Ela então apresentou o relatório completo do detetive particular. O documento mostrou que Victoria e Austin se encontraram regularmente, de forma muito íntima, por pelo menos 6 meses antes do nosso aniversário, com fotos datadas e cópias de detalhes de reservas em diversos estabelecimentos. Então, muito para a transparência dela e o meu abandono abrupto. A surpresa não foi nada mais que uma emboscada calculada e cruel. O rosto de Victoria ficou pálido. O sorriso de Austin vacilou. Segundo ponto, controle financeiro e a carreira sacrificada.
Miss Kelly apresentou anos de extratos bancários meus, mostrando o apoio contínuo que dei às iniciativas de Victoria, como mensalidades de cursos que ela fez, até pagamentos iniciais para carros que ela queria. Ela também tinha e-mails onde Victoria dizia explicitamente que preferia trabalhar meio período para ter mais liberdade. A alegação de pensão alimentícia se dissolveu na hora. Terceiro ponto. A peça de antiguidade. O testamento da minha avó, que mencionava claramente que a peça era minha, e somente minha. Ponto final. Quarto ponto. A casa. Miss Kelly sugeriu uma compra ou venda padrão. Antes que o advogado de Victoria pudesse argumentar mais, Miss Kelly foi direta ao ponto sobre os gastos de Victoria. Enquanto Nathan mantinha contas bancárias separadas, ela afirmou que Victoria era titular de um cartão adicional em uma das minhas contas, com a condição explícita de que seria usado para despesas domésticas acordadas ou emergências. Em seguida, ela apresentou os extratos detalhados do cartão de crédito dos últimos 12 meses. A partir de cerca de 6 meses atrás, coincidentemente, quando o caso extraconjugal começou, houve uma mudança no padrão de gastos. Essa análise meticulosa e detalhada que Miss Kelly fez foi fundamental para desmontar completamente a narrativa de Victoria e Austin. Cada alegação de Victoria, cada acusação, foi minuciosamente refutada com provas concretas que mostravam a verdadeira história por trás de tudo. Victoria tentou criar uma versão distorcida da realidade para justificar suas ações e suas exigências. No entanto, ela não contava com o fato de que eu estava preparado e que Miss Kelly seria a pessoa capaz de expor tudo isso de maneira clara e implacável. Com cada documento apresentado, com cada fato levantado, ficou claro que não havia fundamento nas acusações de Victoria. Ela estava tentando usar as mesmas táticas de sempre: manipulação, vitimização e um jogo de culpabilização para conseguir o que queria. No entanto, a realidade estava sendo revelada. O que ela havia feito, o que ela havia tentado esconder, agora estava exposto de forma irrefutável. A única coisa que restava a ela era encarar as consequências de suas próprias escolhas. Agora, a luta seria em torno dos bens materiais, mas mais do que isso, seria uma luta pela verdade e pela justiça. Eu sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas ao menos sabia que estava em boas mãos. Miss Kelly era uma verdadeira profissional, e com ela ao meu lado, eu estava confiante de que eu conseguiria resolver essa situação da maneira mais justa possível. E mais importante, eu estava pronto para seguir em frente independentemente do que acontecesse. Victoria fez a escolha dela, e agora ela teria que lidar com as consequências. As acusações eram claras. Mais de 5,000 dólares gastos em jantares sofisticados para 2, em restaurantes que Nathan nunca frequentou com Victoria, contas de bar de hotel, compras em boutiques de itens masculinos e viagens de fim de semana. Tudo isso alinhado com as datas e locais mencionados no relatório do detetive particular, que envolviam o Sr. Austin. A implicação era óbvia. Os fundos do casamento, mesmo que indiretamente por meio do crédito que Nathan era responsável, estavam sendo usados para financiar o caso extraconjugal de Victoria. Em seguida, Miss Kelly abordou o novo parceiro de Victoria, o Sr. Austin. Ela apresentou registros públicos que mostravam que Austin tinha uma quantidade considerável de dívidas, incluindo 2 sentenças de cobrança contra ele por antigos proprietários de imóveis, além de um histórico de negócios fracassados, nos quais investidores perderam dinheiro. Ela ainda tinha uma declaração de um ex-sócio de Austin, que descrevia seu padrão de irresponsabilidade financeira e comportamento manipulador. Quando essas informações foram reveladas, Austin ficou com um tom de roxo fascinante. Victoria parecia ter levado um tapa na cara. Janice, por sua vez, deu um suspiro de surpresa. O mediador olhou para Victoria, depois para o advogado dela. O ar na sala estava carregado com o peso da arrogância de Victoria, que agora estava completamente despedaçada. O advogado dela, ao menos, parecia envergonhado, como se quisesse desaparecer no chão. Ele rapidamente pediu um intervalo. Quando todos voltaram à sala, a postura deles havia mudado drasticamente. De repente, estavam bastante dispostos a vender a casa e dividir o valor igualmente. Não queriam mais pensão alimentícia. A peça de antiguidade seria minha, e os 5.000 dólares, que Victoria efetivamente desviou por meio do cartão de crédito para financiar seu caso, seriam registrados como dívida conjugal, ficando sob sua responsabilidade, e seriam descontados de sua parte da divisão da casa. Victoria ficou em silêncio, apenas encarando Austin, que evitava olhar para ela e parecia completamente desanimado. Janice estava com o rosto pálido e quieta pela primeira vez. A vingança, se é que se pode chamar assim, não tinha nada a ver com ser cruel. Era sobre a verdade.
Era sobre ela enfrentar as consequências diretas, cruamente expostas, de suas ações e de sua ganância. Ela tentou jogar sujo, mentir e manipular para conseguir um acordo melhor, mas isso acabou se voltando contra ela de forma espetacular. A melhor parte disso, como o mediador observou, foi que Victoria tentou enganar o processo. Embora ainda não tenha sido perjúrio, isso ficará registrado caso ela tente mais alguma coisa desse tipo. Saí da reunião com uma sensação de alívio que eu não sentia há meses. A justiça nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela é apenas o clique silencioso dos fatos se encaixando no lugar certo. Atualização final. Olá a todos! Já se passaram 6 meses desde aquela sessão de mediação que me trouxe tanta satisfação. O divórcio foi finalizado cerca de 2 meses atrás, e os termos acordados na mediação foram mantidos. A casa foi vendida por um preço razoável, graças a Deus, mesmo neste mercado difícil, e a divisão do valor foi feita após descontar as despesas com o cartão de crédito de Victoria relacionadas ao caso. Eu consegui recuperar a peça de antiguidade da minha avó sem mais complicações. Então, o que aconteceu com Victoria, Austin e Janice? Pelo que eu soube, através de fofocas, pois mantenho contato zero com eles, Victoria não está passando por bons momentos. O dinheiro da venda da casa não foi o golpe de sorte que ela e Austin esperavam, especialmente depois de descontar as taxas de advogado e os custos do seu caso extraconjugal. Austin, como era de se esperar, não ficou por muito tempo depois que ficou claro que Victoria não seria sua fonte de renda. Últimas notícias dizem que ele está explorando novas oportunidades, ou seja, procurando seu próximo alvo. Victoria, por sua vez, está morando em um aluguel pequeno, tentando equilibrar as contas com seu trabalho de yoga em meio período. A alma sensível agora está aprendendo as duras lições da vida financeira. No entanto, não houve mudança de coração. Amigos em comum que tentaram conversar com ela disseram que ela ainda está amarga, culpando-me por arruinar sua vida e por não ser mais generoso. A sensação de direito dela é difícil de morrer. Quanto a Janice, ela tem se mostrado notavelmente silenciosa nas redes sociais, pelo menos no que diz respeito a mim ou aos problemas conjugais de Victoria. Acho que a mediação e ver as mentiras de Victoria expostas de forma tão clara realmente a deixou envergonhada e ela se calou. Ou talvez ela apenas tenha encontrado uma nova tragédia para se envolver. Algumas pessoas realmente prosperam nisso. Quanto a mim, as coisas estão indo bem. Melhor do que eu esperava, na verdade. As primeiras semanas após a finalização do divórcio foram estranhas, como se eu estivesse ajustando o meu peso a uma nova gravidade. Mas, ao longo do tempo, percebi que estava começando a me sentir mais leve, mais livre. Não estou mais preso àquele relacionamento tóxico, e as peças estão se encaixando. Estou aproveitando cada dia como uma nova oportunidade para construir uma vida que seja só minha. Agora, finalmente estou instalado no meu novo espaço. Apesar de ser menor do que a casa onde vivi por tanto tempo, esse novo lar tem um significado especial. É meu, e a sensação de paz que sinto aqui é indescritível. Reconectar com velhos amigos tem sido revigorante, e retomar alguns hobbies que havia deixado para trás me trouxe uma sensação de renovação. Jessie tem sido uma verdadeira rocha ao meu lado, como sempre foi, oferecendo apoio e estabilidade nos momentos mais difíceis. Houve um momento de vulnerabilidade emocional algum tempo atrás. Eu estava organizando algumas caixas de fotos antigas e encontrei uma em que apareço com Victoria, de quando o nosso casamento estava começando. Nós dois sorríamos parecendo felizes e cheios de vida, e por um instante senti uma pontada de algo que eu não esperava. Não era arrependimento pelo divórcio, mas uma tristeza pela perda dos bons momentos que passei com uma pessoa que, no fim das contas, não era quem eu pensava que fosse. Contudo, esse sentimento logo passou. Eu não estou deixando ele me dominar, pois sei que o melhor para mim foi tomar a decisão que tomei. A tranquilidade que senti depois daquele jantar desastroso de aniversário, onde tudo se desfez, tem se mantido comigo de uma maneira constante. Não é mais aquela calma fria que senti no início, mas uma paz que se estabeleceu no fundo do meu ser. Aprendi muito sobre mim mesmo ao longo de todo esse processo. A principal lição é que sou mais forte e resiliente do que jamais imaginei ser. Além disso, descobri a importância de ter ao meu lado uma boa advogada e como manter todos os registros e detalhes organizados foi essencial para a vitória. Em relação a novos relacionamentos, ainda não estou pronto para me envolver com ninguém. E, sinceramente, não estou com pressa. Estou apenas aproveitando a liberdade que finalmente recuperei e trabalhando na reconstrução da minha vida. Quem sabe o que o futuro me reserva? Talvez um dia eu encontre alguém para compartilhar minha vida novamente. Mas, por enquanto, estou bem sozinho, me focando no que é mais importante: meu bem-estar e minha paz interior.
Quero agradecer imensamente pelo apoio que recebi de todos, especialmente pelas mensagens privadas. Elas me deram forças nos momentos mais desafiadores e me mostraram que eu não estou sozinho nessa jornada. Para quem está passando por algo semelhante, minha mensagem é clara. Mantenham-se firmes, foquem nos fatos e nunca permitam que os outros te arrastem para o circo emocional deles. A justiça, seja ela qual for, vale a pena ser buscada de forma calma e racional. Até mais. E que todos encontrem a paz que merecem.